Meu nome é Luísa Gené, eu trabalho na BRF. Hoje eu estou aqui representando a BRF Ingredients para falar com vocês a respeito de proteínas de soja e a funcionalidade em alimentos. Então, só para a gente alinhar as expectativas, eu queria saber quem aqui já trabalha com soja hoje. Já usa soja nas suas formulações? Uma, duas. Legal. Então, gente, o que a gente vai falar hoje, eu vou fazer uma breve introdução a respeito da soja. Tá bom o som? Tá. A respeito da soja, vamos falar da composição do grão de soja, do processamento, da importância nutricional, alguns aspectos importantes, alguns pontos de atenção que nós temos que ter quando nós usamos soja nos nossos produtos, fatores antinutricionais, como é feito o processo de extrusão e qual que é a funcionalidade dessa soja nos alimentos e quais características eu preciso saber que a minha soja tem para saber como utilizar e que funcionalidade ela vai agregar ao meu produto. E algumas dicas de aplicação. Então, quando chegar nas dicas de aplicação, vocês podem respirar aliviados que a palestra acabou. Bom, soja. Então, o que é a soja? A soja, como vocês podem ver aqui, é esse grão. Ela é uma leguminosa da espécie Glycina maxillarium. Ela é uma fonte muito importante, tanto de proteína quanto de gordura, para alimentação humana e para alimentação animal também. A soja também tem um papel econômico muito importante, né? No mundo, hoje, a gente produz 362 milhões de toneladas de soja. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja e ele produz 115 milhões de toneladas. Para vocês terem uma ideia, a soja é o cultivar mais plantado hoje no Brasil. Então, qual que é a composição dessa soja, desse grão de soja, que depois ele pode se tornar numa proteína texturizada, numa proteína isolada de soja? Então, o grão de soja, ele apresenta 18% de óleo, 0,5% de lecitina, aproximadamente 30% de carboidratos, divididos em carboidratos insolúveis e solúveis. Aqui a gente tem as fibras dietéticas também. A gente tem 38% de proteína e 14% de umidade e cinzas, né? 10% de umidade, mais ou menos uns 4% de cinzas. Quais são os produtos proteicos que nós podemos obter a partir dessa soja? Então, a partir do grão de soja, que tem 38% de proteína, a gente pode descascar essa soja, né? Quebrar essa soja, moer essa soja, né? Processar essa soja e ter uma farinha integral de soja. Então, essa farinha integral de soja, ela vai ter toda a gordura que está presente no meu grão e toda a proteína também, com a remoção da casca. Uma outra opção é a gente fazer um processo de remoção dessa gordura para a produção de farinha desengordurada. Hoje a gente tem dois processos principais para a fabricação da farinha desengordurada de soja. Então, um processo é por prensagem, que é um processo menos utilizado porque ele não consegue remover toda a gordura, todo o lipídio que eu tenho na minha soja, e o outro através do processo com uso de solvente de hexano, onde eu consigo remover melhor a minha gordura e ter um percentual proteico maior. A gente tem no Brasil uma regulamentação da Anvisa, que é a regulamentação 268, que ela determina qual é o percentual de proteína que a gente precisa ter em cada produto e qual a nomenclatura que esses produtos vão ter. Então vamos lá. Quando eu tenho um produto com 50% de proteína na base seca, eu posso denominar esse produto como proteína de soja. Se eu tiver um produto com 68% de proteína, ele seria uma proteína de soja concentrada. O que eu faço aqui? Qual que é a diferença? Eu removo mais o extrato etéreo e também removo mais o carboidrato. Então, tem processo de solubilização, né? A gente faz um processo de solubilização dessa proteína. O precipitado a gente remove, a gente também pode trabalhar com álcools, tem vários processos escritos na literatura. A proteína isolada de soja, ela tem 88% de proteína, e nós temos uma outra categoria também, que são as proteínas hidrolisadas. Amanhã vai ter uma palestra muito interessante para quem quiser saber mais a respeito de proteínas hidrolisadas, da Thaís Andrade, que está sentada aqui na frente, e ela vai falar da funcionalidade dessas proteínas hidrolisadas. E peptídeos bioativos, muito interessante, vale a pena assistir. Bom, qual que é a importância nutricional da soja, então? A soja, como eu falei para vocês, ela é uma fonte proteica e nós temos um valor diário recomendado pela Anvisa de 75 gramas por dia de proteína para o ser humano. Com 150 gramas de proteína de soja, a gente já consegue suprir essa necessidade do ser humano. Então, imagina, comendo 150 gramas de proteína de soja, você já supriu a sua necessidade proteica do dia, né? Então, é um produto muito interessante. Outra característica muito interessante da soja é a qualidade que essa proteína tem.
Então aqui eu trouxe para vocês o score químico de aminoácidos corrigido pela digestibilidade. Então como que é isso? Eu pego os requerimentos de aminoácidos que um ser humano em idade pré-escolar tem e verifico quão disponível, quão digestível ele vai estar para esse ser humano, né? Se nós observarmos aqui, o ovo ele atende 118%, então ele tem todos os aminoácidos ainda sobra e esses aminoácidos estão muito digestíveis, o ser humano consegue absorver muito bem. Depois nós temos a carne bovina com 92 e a soja com 91. Então vocês podem verificar que a qualidade da soja é muito boa, ela pode ser comparável à da carne bovina, ela é um pouquinho inferior da carne bovina, mas é uma qualidade excelente. Se a gente comparar com o trigo, por exemplo, o trigo nesse score tem 42%, né? Outra característica nutricional muito importante da soja, o consumo a soja ela é baixa em gorduras saturadas. Então o FDA, desde 1999, ele recomenda o consumo de 25 gramas por dia de soja para a redução de doenças cardiovasculares. Outra questão interessante da soja é o baixo teor de açúcares que esse produto tem. Ela contém fibras dietéticas, minerais, cálcio, fósforo, potássio, ferro. E o que eu queria que vocês saíssem daqui com a sensação é que a soja ela é uma fonte proteica muito importante para o ser humano, principalmente pela questão de acessibilidade dela e da qualidade que ela tem. Então, por exemplo, né, aqui eu peguei dados da Conab de março de 2018. Esse aqui é o custo de produção em março de 2018 no estado de Paraná de frango. Então, o custo de produção por quilo de frango é R$ 2,70. O custo de produção por quilo do grão da soja é R$ 0,76. Esse custo não é só o custo de produção, esse custo ele chega na mesa do consumidor final. Então, para aquele consumidor que precisa ter acesso à proteína e que tem baixo recurso, a soja é uma fonte muito interessante de proteína e de boa qualidade, que é o principal. Parou. Travou aqui, gente. Foi? Foi. Tá. Alguns pontos de atenção que nós temos que ter quando nós usamos a soja, né? Então, a soja, existem pessoas que são alérgicas à glicimina e à beta-condroitinina. Então, toda vez que nós utilizarmos, isso também está na RDC da Anvisa, toda vez que nós utilizarmos soja nos nossos produtos, nos nossos alimentos, nós temos que avisar as pessoas que podem ser alérgicas que esse produto contém soja. Então, é muito importante. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, alérgicos, contém derivados de soja. É muito importante você rotular isso no seu produto. Também existe uma outra questão, que são os organismos geneticamente modificados. O que são os organismos geneticamente modificados? O organismo geneticamente modificado é basicamente você ter um organismo que ele teve o seu DNA alterado por uma outra espécie doadora. Então, por alguma espécie que fez a doação desse gene. Né? Isso é claro, isso é feito em laboratório. E, para vocês terem uma ideia do impacto dos organismos geneticamente modificados no Brasil, então a gente tem um dado de 2017 da Celeris, onde ele fala que 93% da produção de soja e milho no Brasil eram geneticamente modificados. Hoje, a Exame trouxe, em 2018, uma reportagem falando que praticamente 100% da produção no Brasil era de organismo geneticamente modificado. Então, como que hoje funciona a legislação? Né? Se a gente tem um organismo geneticamente modificado, a gente tem que rotular, trazer o que é na nossa embalagem, a gente tem que trazer o organismo que fez a doação desses genes para a nossa espécie. Qual que é a boa notícia que a gente tem? Em 2017, saiu um estudo que chama GMO 20 Years Safety Endorsement, onde esse estudo é uma revisão de 280 publicações de instituições, né, 280 instituições que participaram, com mais de 3 mil publicações, onde não foi encontrada nenhuma evidência que organismos geneticamente modificados tragam riscos à saúde humana. Então, isso aconteceu porque fez 20 anos da utilização de organismos geneticamente modificados e foi feito todo esse trabalho de revisão. Então, é muito interessante esse dado. Outra questão interessante também quando a gente usa soja são os fatores antinutricionais. Então, o grão de soja, ele tem fatores antinutricionais como os inibidores de proteases. Então, os inibidores de tripsina, os inibidores de quimotripsina. Existe uma forma da gente mensurar esses inibidores dentro do nosso produto. Essa forma é através do índice de atividade ureática. Por que a gente usa o índice de atividade ureática?
A urease, ela tem uma resistência térmica muito similar aos inibidores de tripsina e quimotripsina. Então a gente usa ela como um indicador, porque ela é muito fácil de mensurar. Como que acontece? Se você tem um produto ativo, que a urease vai estar ativa, e a gente tem ureia no nosso produto, a gente vai ter liberação de amônia, essa amônia vai alterar o pH, por isso que o nosso indicador de índice de atividade ureática é uma variação de pH. Tá? Nessa variação de pH, a gente considera que um produto, então, ele está com a inibição dos nossos fatores antinutricionais se ele tiver de 0,05 a 0,20. A gente trabalha com soja, né, aquele BRF Ingredients, no máximo 0,15, tá? Mas essa variação é a variação proposta de literatura. Então, nós sabemos que se a gente estiver acima de 0,20, a gente tem fatores antinutricionais presentes, e se a gente estiver abaixo, a gente tem a inibição desses fatores. Outra característica também são as lipoxigenases, que conferem aquele sabor, aquele bean flavor, aquele sabor de soja mesmo, né? Que tem gente que come o produto e fala, tá com sabor de soja. E também a lipase, né? A lipase, então, ela é responsável pela oxidação de lipídios, também pode dar um sabor de acidez, né? Um sabor canso aos nossos produtos. Qual que é a boa notícia desses fatores antinutricionais? É que eles, quando a gente processa, a gente consegue inibir, reduzir eles a níveis muito baixos no nosso produto, né? Então aqui eu trouxe dois gráficos para vocês. Essa publicação é do Machado et al. Ele publicou na Food Chemistry, um trabalho bem interessante, onde ele demonstra que a atividade de urease, após 15 minutos de processamento, ela está muito próxima a zero, né? Abaixo de 0,5. E aqui é a relação, então, da atividade de urease com as miligramas de inibidores de tripsina, né? Então, só para mostrar que existe, de fato, uma correlação entre a atividade de urease que você mensura no seu produto com o fator antinutricional, que são os inibidores de tripsina. Bom, uma forma da gente inibir esses fatores antinutricionais que nós temos é tanto pela extração dessa soja, pela produção da farinha desengordurada de soja e também pelo processo de extrusão. Então, o que acontece no nosso processo de extrusão? O processo de extrusão é um processo contínuo, onde a gente utiliza pressão, umidade, temperatura, tanto para amílios quanto para proteínas, e esses nossos produtos, eles ganham características termoplásticas. Então, você consegue dar textura, o processo de cocção também reduz carga microbiana, e você consegue dar forma a esse produto. Nós temos o pré-condicionador, então esse aqui é o esquema de como funciona um processo de produção de soja. A gente tem um pré-condicionador que faz justamente, como o nome diz, o condicionamento dessa proteína, então a mistura, a homogeneização, você pode adicionar água para água e temperatura também. Depois a gente tem o extrusor ele trabalha com alta pressão, com energia mecânica dentro, através de rostas, onde você consegue, através de um sistema de alta pressão, de saída da alta pressão para baixa pressão, você consegue ter expansão do seu produto e você consegue dar forma, né? Posteriormente, você pode moer o seu produto ou laminar esse produto, secar, classificar em peneiras e envasar a sua proteína de soja. O que acontece, então, com a proteína quando ela passa por esse processo de extrusão? Então, a gente tem a proteína sempre na sua forma nativa, na sua forma quaternária e terciária. Quando a gente começa esse processo de alta energia mecânica, temperatura, a gente vai desnaturando essa proteína, vai alinhando essa proteína e essa proteína faz novas ligações, tá? Esse slide é de um fornecedor nosso de equipamento, também conhecido globalmente. Esse produto que a gente texturizou, que a gente processou, que a gente inibiu os fatores antinutricionais, quais são as utilidades que nós podemos dar para os nossos alimentos, né? Por que ele é importante? O que a gente usa? Então, a gente usa para emulsificação. Então, em processos como o de salsicha, ele atua tanto na formação da emulsão quanto na estabilidade dessa emulsão. Então, é muito interessante para você utilizar, né? Todo mundo que já trabalhou com salsicha sabe o problema que pode dar uma emulsão mal feita, a gente pode ter liberação de gordura, o aspecto fica desagradável. Formação de gel, então acima de 10% de proteína você já começa a ter alteração da viscosidade do teu produto, então se você quer também dar uma característica mais viscosa para o teu produto, você pode usar proteína de soja. A absorção de gordura. Na absorção de gordura, a proteína de soja funciona de duas formas aqui.
A primeira forma é, quando ela estabiliza a emulsão, então, por exemplo, na minha salsicha, eu usei a proteína de soja, eu estabilizei a minha emulsão. Você, ao cozinhar, você não vai ter liberação dessa gordura, que é uma característica muito interessante. Outra característica também da proteína de soja é que toda proteína, quando você cozinha, ela coagula. Quando ela coagula, ela forma um filme. E esse filme proteico, da proteína que não está em emulsão, né, outro tipo, ele impede a absorção da gordura. Então, por exemplo, quando você vai fazer um empanado, uma farinha de empanamento, e essa farinha de empanamento, ela tem proteína de soja, né, na sua composição, você pode conseguir que o seu produto absorva menos gordura, o que é interessante. Uma outra questão também é a absorção de água, então as proteínas de soja ela tem essa característica de absorção de água, então você fez um peito de frango, que é um produto mais seco, você pode fazer uma injeção dele com proteína de soja, e esse produto vai ficar mais suculento. Questão da textura também, você pode mimetizar carne, por exemplo, utilizando proteína de soja, né, que é uma coisa que está bem em voga. Formação de espuma, então, para sobremesas, chantilis. A proteína ela tem essa característica de formação e estabilização de espuma. E ele também é um branqueador de farinhas de trigo, então ela é utilizada para fazer o pãozinho, né? A gente consegue oxidar os carotenoides da farinha e com isso você tem um processo de branqueamento do pãozinho. Bom, quais características, como eu sei que aquela minha proteína tem aquela funcionalidade, quais características que eu preciso verificar na minha proteína para saber como utilizá-la? Então, a primeira característica é a composição da minha proteína. Sem quebrar. É a composição da minha proteína. Então, a minha proteína, é importante saber qual é o percentual de proteína que ela tem mesmo, né? Quanto mais proteína ela tiver, maior vai ser a capacidade de absorção de soja, de absorção de água. Outra questão é o percentual de lipídios. Então, quanto mais lipídios eu tiver na minha farinha desengordurada no momento que eu for processar a minha soja, mais eu vou ter que forçar na extrusão. Ou seja, os lipídios eles reduzem a energia mecânica do meu extrusor e eu vou ter que trabalhar com temperatura e eu vou ter que desnaturar mais essa proteína. Percentual de fibra, então a fibra também dificulta o processo de texturização da soja. Outra questão interessante é a desnaturação proteica. Então, como eu falei para vocês, uma proteína, para ela ser funcional, ela não pode estar totalmente desnaturada, senão ela perde a funcionalidade dela. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o tratamento térmico que essa proteína de soja recebeu, com a energia mecânica que foi aplicada, porque a energia mecânica também é um fator de desnaturamento de proteínas, né, de desnaturação de proteínas, e se for utilizado solvente ou não para essa fabricação dessa proteína também. Se você não souber como utilizar, você pode desnaturar essa proteína. A dispersibilidade dessa proteína também é uma questão muito importante, principalmente para quem trabalha com salmoura, que é como essa proteína vai se distribuir no meio líquido que ela tem, né? Principalmente para não entupir bicos de injeção e tudo mais. Mais características, outra característica é a solubilidade da proteína. Então, a solubilidade da proteína recomendada é entre 70% a 90%. Nós temos como mensurar essa solubilidade da proteína, né? Essa solubilidade da proteína, o que ela representa? Quanto malta tem a minha proteína. Então, quanto ela está desnaturada e quanto ela está funcional. Quanto maior o meu índice de dispersibilidade proteica, melhor está a funcionalidade dessa minha proteína. É isso que ela representa. Então, tem mais maneiras de se medir, mas essas são as três principais: o índice de dispersibilidade proteica, o índice de solubilidade e a solubilidade da proteína em hidróxido de potássio. Quando eu altero a solubilidade da minha proteína, como ela é uma medida do tratamento que essa minha proteína recebeu, a gente pode verificar muitas vezes isso na coloração. Então, uma proteína que tem um índice de dispersibilidade baixo, ela tem uma coloração mais escura e ela tá menos funcional. Aqui também é um gráfico para vocês também do trabalho do Machado, né, onde a gente pode ver que o índice de solubilidade da proteína, ou de dispersibilidade da proteína, ele reduz com o tempo de processamento. Então, quanto mais eu atuo dessa minha proteína, menos funcional ela vai estar. Aqui é o efeito do pH na solubilidade. Então, a gente tem um ponto isoelétrico da proteína de soja em torno de 4,5. À medida que eu aumento o pH da minha solução, eu mudo a carga elétrica da minha proteína e essa proteína vai ficando mais solúvel. Então, isso é muito interessante quando a gente vai fazer a aplicação da proteína de soja no alimento. É muito importante a gente conhecer em que pH que esse alimento está, porque isso influencia diretamente na minha absorção da soja e da maneira como essa soja vai se comportar, né?
Outra característica importante, então, é a retenção e a absorção de água. Como eu falei para vocês, tem milhares de fatores, desde o pH que eu acabei de falar, que influenciam nisso. Mas agora eu queria trazer uma outra característica, que é a forma, né? Então, tem os chunks, que são aqueles produtos que saem da extrusora e são cortados. Eles têm uma tendência a absorver menos água que, por exemplo, os grãos moídos, que saíram da extrusora e foram moídos. E que os flocos. Então, os flocos são aqueles que têm maior absorção. Então, quando você também, se você está procurando absorção de água quando você for utilizar a sua proteína, também fique atento à forma dessa sua proteína. Tem uma outra correlação muito interessante, que é a questão da densidade da minha proteína. Quanto maior a minha densidade dessa proteína, menos água ela vai absorver. Quanto menor a densidade, mais água ela vai absorver. Por quê? Porque a densidade também tem uma correlação com a porosidade. Então, qual que é a capacidade, qual que é a expansão que ela teve essa proteína e quanto de água ela consegue absorver. Aqui as dicas de aplicação, então está acabando, é o último slide. Dicas de aplicação, o que eu queria falar para vocês? Então, para vocês sempre utilizarem a soja no processo de produção de vocês, utilizar sempre antes do sal, né? Para você quer chegar no máximo da sua absorção de água, no máximo da funcionalidade da sua proteína, sempre aplicar a soja antes do sal. Os fosfatos, eles podem ser utilizados quando você trabalha com a soja, desde que eles não alterem, eles sempre podem ser utilizados, mas se eles não alterarem o pH do meio, você pode utilizar sem preocupação. Se eles alterarem o pH do meio, você tem que lembrar daquela curvinha de solubilidade da proteína. Outra característica muito interessante da soja é a saudabilidade. Então, a soja ela é uma proteína de alta qualidade, como eu já mostrei para vocês, e vocês podem substituir farinha de trigo por soja. Tem muitos trabalhos na literatura para biscoito, para farinha de empanamento, onde você substitui parte da sua farinha de trigo, em torno de 30% por soja, e você aumenta o seu conteúdo proteico. Você pode aumentar até em 2 vezes o seu conteúdo proteico daquele alimento, e você reduz o seu teor de açúcares e carboidratos. Então, ela é bem interessante nesse sentido. Outra coisa que eu queria falar para vocês é agradecer a presença de todos, dizer que eu estou no stand da BRF Ingredients, é aqui na esquerda. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta e quiser procurar, pode fazer agora? Dá tempo? 10 minutinhos. Você me assustou nos 15, daí é terrível. Então tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Não? Vocês entenderam alguma coisa que eu falei? Então tá bom.